boa noite. Bem-vindos ao Jornal das 8. São os pontos cardeais para um regresso dos portugueses a um novo normal. A partir de segunda-feira vão reabrir as lojas que tenham uma área até 200 metros quadrados, mas também os cabeleireiros, as livrarias e os stands de automóveis. Depois desta primeira fase, no dia 18 de maio, abrem os restaurantes e também as lojas até 400 metros quadrados, isto se a evolução da pandemia assim o permitir. Já os centros comerciais vão ter de esperar, só podem abrir portas no dia 1 de junho, tal como as lojas de maior dimensão e as creches. Boa tarde. A reabertura começa com as lojas pequenas. Está definido o calendário para reativar a economia. Na próxima segunda-feira, 4 de maio, abrem os estabelecimentos até 200 metros quadrados. É o chamado comércio local, com porta para a rua, que abrange cabeleireiros, barbeiros, livrarias e stands de automóveis. Mas terão a lotação reduzida a metade. 15 dias depois, no dia 18 de maio, o Governo prevê reabrir as lojas até 400 metros quadrados. Os restaurantes e os bares também podem voltar a ter clientes. Os alunos do 11º e 12º anos poderão ter aulas presenciais. As creches também vão reabrir, mas está previsto apoio financeiro aos pais que prefiram manter as crianças em casa. A 1 de junho está previsto a reabertura do restante comércio, incluindo centros comerciais. O pré-escolar também recomeça neste dia. O Estado deixa de apoiar financeiramente os pais. O Governo já disse que este plano pode ser alterado se o contágio se agravar. A avaliação vai ser feita de 15 em 15 dias. Boa noite e bem-vindos. A partir de segunda-feira haverá uma reabertura gradual do país em 3 fases. Ao que a SIC apurou, a primeira fase será para reabrir o pequeno comércio e conservatórias, a segunda para restaurantes e aulas do secundário e a terceira fase para creches, pré-escolar, grandes superfícies comerciais, cinemas, teatros e provas desportivas em recinto aberto. O plano vai ficar fechado amanhã em Conselho de Ministros. Com o fim do estado de emergência, o país volta a abrir a porta, mas devagar e com cuidado, para não ter de voltar a fechá-la a seguir. O calendário vai depender muito da evolução da pandemia, mas a ideia é avançar com a reabertura gradual em 3 fases, separadas por intervalos de 15 dias. Antes do início de cada uma, faz-se uma espécie de tempo e resultado para decidir se é viável avançar para a fase seguinte ou se é preciso adaptar algumas medidas ou mesmo recuar. O tiro de partida vai ser dado já na segunda-feira, dia 4 de maio, com a reabertura do pequeno comércio. Ao que a SIC apurou, nesta primeira fase deverão reabrir as lojas até 200 metros quadrados, abrem também cabeleireiros, livrarias, stands de automóveis, conservatórias e espaços para atividades desportivas individuais, como os campos de golfe e de ténis, que terão restrições nos balneários. Todas as regras de higienização, distanciamento social e proteção individual são para cumprir, também nos transportes públicos. Nesta primeira fase, que arranca já na segunda-feira, os autocarros passam a ter a cabine do motorista isolada. Na linha de Sintra, por exemplo, as ligações asseguradas pelos comboios vão ser desdobradas em serviços de autocarros. Se tudo correr como previsto, avançamos para a segunda fase, com início marcado para 18 de maio. Ao que a SIC apurou, é nesta data que o Governo pretende começar a reabrir os restaurantes, as lojas até 400 metros quadrados, com porta para a rua, e também os museus. Arrancam ainda as aulas presenciais para os alunos de 11º e 12º anos e uma primeira fase de reabertura das creches. Ou seja, os pais que precisarem já podem deixar as crianças mais pequenas na creche, mas se não quiserem, podem ficar com elas em casa e manter o apoio à família. Só na terceira fase, que vai começar a 1 de junho, é que as creches reabrem em força, para que todos os pais possam regressar ao trabalho.
Reabre também o pré-escolar e as atividades de tempos livres. As grandes superfícies comerciais e as lojas do cidadão voltam a abrir portas. Ao que a SIC apurou, reabrem também os cinemas e teatros, ainda que com lotação limitada. Recomeçam ainda as provas desportivas em recinto aberto. É o caso dos jogos de futebol, que serão realizados sem público a assistir. No plano de desconfinamento do governo, a recomendação do teletrabalho vai manter-se para todas as empresas que tenham condições de o fazer durante o mês de maio. Quando não for possível, o regresso ao trabalho deve ser feito de forma faseada e assegurando sempre as regras de distanciamento, desinfecção e proteção individual. As máscaras vão passar a ser adereço obrigatório nas escolas, no atendimento ao público e nos transportes. O calendário oficial só vai ficar fechado esta quinta-feira, na reunião do Conselho de Ministros. Tudo isto se tudo continuar a correr bem, naturalmente.